O Alter Rebbe estava nos ensinando, estava nos explicando o efeito maravilhoso espiritual que desencadeia o estudo da Torá, a atração de luz divina infinita para dentro da nossa alma, aqui nesse mundo terrestre, o desencadeamento de uma energia divina aqui para o plano físico-material, e o próprio cumprimento do propósito de Deus na criação do universo. Por outro lado, junto com isso, ele começou a nos dizer que há uma condição prévia. O estudo da Torá tem esse alcance espiritual poderosíssimo, uma coisa muito elevada que se produz, mas com uma condição, que esse estudo seja feito com bitul, com anulação por parte da pessoa. Que a pessoa se esvazie de si mesma, que a pessoa deixe de lado o seu ego no estudo da Torá, que a pessoa esteja imbuída de Torá, espiritualidade e divindade, ou seja, para que a divindade possa pairar dentro da pessoa, possa se manifestar dentro da pessoa, é necessário que a pessoa abra espaço, né? Que o terreno esteja propício para isso. Se a pessoa estiver cheia de si, repleta de si mesma, ela não deixa espaço para que Deus se manifeste dentro dela, que Deus entre no seu coração, na sua alma. Isso significa o bitul, bitul hayesh. A pessoa, como nós começamos a explicar, comentar, anulação da alma, do ego diante de Deus, deixando de lado sua, não só orgulho e arrogância, não só interesses, paixões, eu quero, eu preciso, eu sou mais eu, né? Suas ambições, suas aspirações. Então, para que o estudo produza o efeito, o estudo da Torá tem um potencial poderosíssimo, imenso, como nós falamos, mas para que isso surta efeito, para que de fato aconteça, é necessário ser um recipiente para isso. E como se fala, um recipiente que já está cheio, ele não pode ser preenchido, ele já está cheio, vai colocar mais, vai derramar, vai transbordar. Um recipiente vazio, ele pode conter aquilo que vai ser depositado dentro dele. Da mesma forma, nós temos que nos esvaziar de si mesmo, do nosso egocentrismo, estando vazios desse egocentrismo, desse ego inflado, então nós vamos nos tornar recipientes adequados para captar e conter essa luz divina e reter essa luz infinita de Deus aqui, mesmo nesse mundo físico e material. Isso ocorre através dessa anulação da alma, anulação do ego, e sendo ela a alma absorvida na luz infinita de Deus. Achav, mesmo nesse estágio aqui nosso agora, quando nos dedicamos ao estudo da Torá, para que a pessoa não se autoconsidere em demasia. Tem gente que, sabe, todos nós temos amor próprio, às vezes de uma forma até um pouco exagerada, ou em demasia, e às vezes tudo para nós gira em torno do que eu quero, eu preciso, eu gosto, eu. Que ele nos diz que o objetivo de elevação espiritual consiste justamente nisso, de deixar o nosso eu de lado, de se esvaziar do eu para dar espaço à divindade, estar presente dentro de nós, para que a luz da Torá possa de fato preencher a nossa mente, nosso coração, nossa alma, e impactá-la. É necessário a gente fazer uma limpeza antes, a gente esvaziar o egocentrismo de dentro de nós. Ela liot batel leor ensof retzonov chokhmato, para que a gente esteja anulado diante da luz infinita de Deus, e o que prevaleça não é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho, o que eu penso, mas sim a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, do mundo. A sabedoria divina, o que Ele sabe que é bom e não o que eu acho que é bom. Então, que prevaleça e predomine dentro da pessoa a sabedoria divina, a vontade de Deus, Shezeu Esek HaTorah,
que isso é o conteúdo da Torá. A Torá é a vontade divina, expressa a vontade divina, a Torá é a sabedoria divina. Então, aqui o Alter Rebbe nos diz para que essa luz infinita transcendental de Deus, essa luz que representa a própria essência divina, para que ela possa se revelar na nossa alma quando estudamos a Torá, então é necessário que a gente dê espaço para isso. Além de aprender o que está escrito na Torá, além de estudar a Torá e entender, é necessário também que a gente se esvazie. É necessário que esse estudo seja feito com uma postura de anulação do nosso ego, uma postura de anulação nossa diante de Deus. Às vezes pode acontecer que justamente, já comentamos um pouco disso, justamente quando estudamos Torá, a gente pode ficar satisfeito consigo mesmo. Olha como eu estou estudando bem, olha como eu estou evoluindo no estudo, olha como eu estou entendendo as coisas. E talvez não só estou entendendo e analisando bem, melhor do que os outros, ou eu, mais do que isso, estou inovando, descobrindo novas e diferentes interpretações, talvez mais profundas, por trás dos textos da Torá, ou dos textos talmúdicos. Então, paradoxalmente, através do estudo da Torá, justamente através do estudo, de repente a pessoa pode ficar com o ego inflado. Pode parecer que será que é um ego espiritual? Não há ego espiritual, físico ou material. Uma pessoa pode ter orgulho do seu corpo físico, dos seus músculos, outro tem orgulho ou lhe causa arrogância a sua riqueza, a sua fortuna, não é? E existe um tipo de orgulho que não é muito diferente dos outros, daquele da sua intelectualidade, da sua sabedoria, até do seu conhecimento de Torá. Então aqui existe esse paradoxo, a pessoa pode estar estudando Torá, mas ao invés disso trazer uma anulação do seu ego, por incrível que pareça, às vezes pode estar acontecendo o contrário. Por isso, aqui ele ressalta o Alter Rebbe, para que a Torá produza o seu efeito, não basta apenas estudar a Torá, mas é necessário estudar a Torá com a postura certa, com a atitude certa. Estudar a Torá deixando de lado o ego, não pensando em si próprio, mas sim só pensando em se conectar a Deus, em absorver essa essência divina dentro de si. Por isso ele nos diz: por mais que a Torá, como nós falamos, mesmo revestida aqui no campo físico material, ela contém as mesmas propriedades de como ela estava na sabedoria suprema do mundo da emanação, etc. Então o fato de nós termos uma alma revestida num corpo físico, no mundo material, isso não se constitui numa limitação para que a gente possa absorver essa luz infinita, por mais que ela não se revela de imediato para nós. Mas essa luz infinita, divina, não irá se revelar na nossa mente ou no nosso coração, não irá impactar a nossa espiritualidade, elevar a nossa alma, se a pessoa não estiver com essa atitude certa de esvaziar-se do seu ego. Inclusive, as próprias revelações do futuro, nós falamos que todo esse efeito produzido pela Torá agora vai se revelar mais tarde, mas isso só vai acontecer a pessoa só vai conquistar essa espiritualidade e essa elevação, e essa pessoa só vai conseguir acumular tudo isso se o seu estudo de Torá aqui e agora for feito com a atitude certa, com essa anulação do ego, essa anulação diante de Deus. E o Alter Rebbe relaciona isso com um versículo bíblico, trazendo um significado mais profundo e místico sobre esse versículo. Como um versículo, uma proibição da Torá, dizendo: quando Deus fala, não profanem o meu nome sagrado, essa seria a tradução literal, não profanar o nome de Deus. Alahicamente, legalmente, o que significa essa profanação, não vamos entrar nos detalhes agora, mas a Torá nos traz essa proibição. Temos que fazer Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus e não profaná-lo. Mas aqui no significado mais místico, o Alter Rebbe, baseando-se na etimologia hebraica, ele nos fala que a palavra lechalel,
em hebraico que traduzimos, esse é o teu sentido literal, é profanar, mas ela também vem da mesma raiz que a palavra halal. Halal hoje se fala um espaço vazio, ou um vácuo. Então aqui explica o Alter Rebbe que a Torá nos previne, nos chama a atenção, não cause um vazio na luz divina. Não cometa algo que disso vai se derivar um vácuo na espiritualidade, na propagação da luz divina. Tome cuidado para não causar um vácuo, um vazio na revelação da luz infinita de Deus. Então, assim explica de forma mais mística o Alter Rebbe esse versículo, que esse é o significado do que fala a frase da Torá, Velot Echalelu et Shem Kodshi. Não profanem o meu nome sagrado, não apenas não profanem o nome de Deus, mas também, se referindo à revelação divina, não causem um vazio, não produzam um vácuo na revelação, um vazio na revelação da luz divina, que não haja um vácuo, um lugar vazio, um espaço vazio. Porque já vimos isso anteriormente, Deus diz, onde há arrogância, petulância, uma pessoa orgulhosa, Deus fala eu e ele já ocupa todo o espaço, ele preenche todo o espaço, então Deus não tolera a arrogância, Deus não suporta a vaidade. Por isso ele diz, eu e ele não podemos conviver juntos, não podemos estar no mesmo mundo. No mundo que ele está, Deus, por assim dizer, eu me retiro, já que ele está tão cheio de si, eu não posso pairar minha Shekhinah, minha presença, a revelação da presença divina, nessa pessoa onde ela se encontra, de tão arrogante, de tão cheia de si que ela está. Por isso o que acontece, se há arrogância, altivez, aquele lugar fica vazio de luz divina, de revelação divina. Isso significa, o versículo diz o Alter Rebbe, não produzam vazio, vácuo, como deixando de ter anulação, deixando de anular o ego. O egocentrismo, a altivez, a arrogância, ela causa esse vazio, esse vácuo de revelação divina. Isso que nos alerta o versículo contra o egocentrismo, contra a arrogância, que elas causam esse encobrimento, ocultação da luz de Deus. Como nós já vimos, Shehu Yitbarach, diz o Alter Rebbe, que Deus, bendito seja, Eino Shore B'Mishehu Yesh Bedavar, ele não paira a sua Shekhinah, ele não se revela, não se manifesta em alguém que é arrogante, alguém que é altivo, alguém que é orgulhoso. Na linguagem do Talmud, assim, Deus afirma, eu e ele, o mundo é muito pequeno para nós dois. Eu e ele não podemos conviver no mesmo mundo, tão cheio de si ele está, que ele já quer ocupar todo o espaço. Então Deus fala, eu não posso me revelar lá. Em outras palavras, essa pessoa petulante, essa pessoa arrogante, ela causa esse vácuo, esse vazio de revelação divina, e a própria revelação da luz infinita de Deus se retira de sobre ele. Por isso ele nos diz que todo o assunto de estudo da Torá, com toda a sua grandeza, a Torá precisa ser estudada e tem um potencial imenso, mas com a condição que esse estudo é feito com anulação, não só com humildade e modéstia, até mais do que isso, o conceito racídico, cabalístico de bitul, de anulação, é algo até mais intenso, mais forte do que simples modéstia ou humildade. É mais do que isso, a pessoa anular o seu ego. Tinha uns tzadikim, pessoas muito elevadas que conseguiam anular o seu ego por completo. Mais tarde o Alter Rebbe vai nos dizer como fazemos isso, já que é necessário, não basta o estudo da Torá, mas também é necessário cultivar essa autoanulação, como isso se obtém, como isso é produzido. Isso que ele vai nos dizer mais tarde, o Alter Rebbe, o Mikol Makom Amru Rezal, que por isso disseram os nossos sábios que não basta apenas o estudo da Torá. Mais do que isso, afirmaram os nossos sábios, que todo aquele que diz, sabe o que, minha vida toda é só Torá, a minha espiritualidade é o estudo da Torá. Né? Então, ou toda a ênfase de dar o estudo da Torá. Mas os nossos sábios afirmaram, aquele que diz que para mim tudo é só o estudo da Torá, então na verdade nem a Torá ele tem. Por quê? Porque tem que ter Torá com prática de bondade, tem que ter Torá com oração, tem que ter Torá com cumprimento de mitzvot e assim por diante. Mas aqui nesse contexto o Alter Rebbe vai enfatizar que para que a sua alma possa se elevar
e ser absorvida na divindade através do seu estudo da Torá, bereuta de liba talhamilta, isso depende dos sentimentos elevados da pessoa, da sua anulação, da vontade profunda do seu coração, que isso é cultivado principalmente através da oração, do Shema, conforme nós vamos ver mais tarde, que a pessoa deseje de fato chegar a essa anulação para então poder estar perfeitamente integrada e unificada com a divindade.